Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Hoje, sexta-feira, é mais uma bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus divino e amado Mestre, da Virgem Santíssima, Pai Santa Branca, Mãe Yara, Nossa Mãe, Águila 4i108, e salve Deus. E os nossos abnegados mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros, os nossos grandiosos ministros, não é? Que bênção, que iluminação que nós temos ao longo dos nossos dias para superarmos as nossas dificuldades, angústias, tristezas, desarmonias, desequilíbrios, também os nossos reajustes, para irmos ultrapassando todas estas nossas dificuldades. Salve Deus! Então vamos nesta bendita hora, vamos nesta hora elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, e vamos, como sempre, nos harmonizar. Vamos nos harmonizar, porque este tema é um pouco complexo. Nos harmonizemos bem, equilibremos a nossa sintonia. Vamos nos preparar para mais uma rica e feliz oportunidade, onde, buscando em Deus Pai Todo-Poderoso essa nossa condição física e espiritual, que cada um de nós que tem junto a nós, então pedir a assistência necessária aos nossos abnegados mentores, guias espirituais, esses abnegados mensageiros de Deus, transportando a centelha divina do Mestre Jesus. Pretos velhos, na sua simplicidade, pretas velhas, nessa linda, bela, maravilhosa roupagem, as lindas e graciosas princesas doutrinárias, lindas, belas, maravilhosas, os nossos majestosos cavaleiros, as nossas guias missionárias e, como não poderia deixar de ser, os nossos ministros, não é? E também todos os outros espíritos fora desta roupagem que nos assistem a toda a hora, a todo momento. Tiãozinho, Justininha, o grande povo das universidades de Maiante, povo de Cachoeira, povo das Matas Virgens, salve Deus, povo de Aruanda, que os grandes iniciados dos Himalaias, que as correntes brancas do Oriente Maior, que a corrente indiana do espaço nos auxilie, harmonize neste momento, neste instante. Vamos buscar esse poder infinito, rogando a Jesus Divino e Amado Mestre e ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, não é? Que cada um de nós possa transportar consigo no fim deste dia o que realmente procura e busca incessantemente no seu íntimo e neste planeta físico. Então, nos harmonizemos acima de tudo a nossa consciência, o nosso pensamento
para melhor absorver as sintonias e a compreensão dos nossos trabalhos e as nossas tarefas mediúnicas que, salve Deus, nós outrora pedimos para fazer e passar, que nós fazemos parte e temos o grande compromisso de executar em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, povo abençoado de Jesus, povo abençoado de Deus Pai Todo-Poderoso, vamos neste instante mentalizar esses iluminados espíritos que sempre se encontram conosco, perto de nós, nesta jornada que outrora nos mundos encantados, no mundo espiritual, assumiram esse grandioso compromisso divino com Deus no mundo espiritual e tem, com certeza, o grande comprometimento de nos assistir. Então vamos, salve Deus, vamos em busca dessa força absoluta que vem unicamente de Deus Pai Todo-Poderoso. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. E como poderemos ajudar um espírito a encontrar a luz? Salve Deus! Graças a Deus! A morte, que é o desencarne, a morte do corpo físico, é uma, como todos nós sabemos, é uma grandiosa experiência, não é? Que é uma experiência bastante desafiadora para os espíritos encarnados, nós, seres físicos. Mas é ainda mais difícil para os espíritos que passaram do mundo físico para o mundo espiritual, os espíritos desencarnados, porque essa situação se torna um pouco pior quando o desencarnado única e exclusivamente não aceita ou não compreende que finalmente morreu, que já não pertence a este mundo físico. Como eu ainda ontem frisei no vídeo de ontem, salve Deus, não é? Ele não toma consciência, ele não consegue ver que já não tem a matéria, ele está preso no mundo físico, age da mesma forma, ficando desta forma conscientemente preso e única e exclusivamente apegado à realidade da ilusão terrena, porque é uma grandiosa ilusão tudo isso que ele vê. A Terra, o mundo físico, o mundo terreno, ele já não pertence. Então, desta forma, muitas pessoas gostariam, muitos seres físicos gostariam, inclusive, de saber como poderiam ajudar um espírito a encontrar a luz, a encontrar o seu caminho, a encontrar a sua verdadeira jornada para, salve Deus, que eles possam seguir única e exclusivamente em frente na evolução na sua individualidade, porque é individual a jornada de cada um. Não há jornadas em conjunto, é individual. Mas por a perdição dos pensamentos
acrisolado em uma série determinada de coisas que eu irei já comentar mais à frente, então ele precisa da ajuda para seguir em frente no caminho da luz. Será que isso é possível? Será que nós, seres físicos, temos a oportunidade, a consciência de ajudar um irmãozinho desencarnado, um espírito que outrora foi físico, hoje é espírito? Pois é, salve Deus, a experiência da morte, a experiência do desencarne do corpo físico é um processo naturalmente, algumas das vezes, um pouco ou tanto difícil para quem continua encarnado. Salve Deus. Sendo muitas das vezes ainda mais difícil para quem partiu deste mundo, para o ser desencarnado, não é? E não, esse ser desencarnado não compreendeu ou unicamente não aceitou este facto tão simples, este tipo de apego, ou muitas das vezes por único desconhecimento. Salve Deus, nada tem a ver com a moralidade e a moralidade do desencarnado, porque até mesmo única e exclusivamente o amor pelos que continuam aqui na Terra encarnados pode exclusivamente levar uma entidade espiritual a permanecer desta forma, a permanecer presa, porque é uma prisão presa ao mundo material. Desta forma, salve Deus, experimentando desta forma grande sofrimento, e algumas pessoas, salve Deus, estão tão apegadas, mas tão apegadas à materialidade que de forma alguma não conseguem se desligar desse grandioso apego após a morte. Salve Deus! Salve Deus! Não se conseguem desligar após a morte do corpo físico. Desta forma, ficando esse espírito em um estado, ficando esse espírito num estado de perturbação ou muitas das vezes negação. Isto ao invés de eles terem o desejo, a vontade de seguirem em frente, de seguirem adiante na caminhada de cada um, mediante o seu merecimento, seguir adiante no caminho da luz. Disso nós podemos fazer alguma coisa, salve Deus, para ajudar os nossos queridos irmãozinhos, ou seja, quem parte deste mundo físico. A passarem mais facilmente pela transição do corpo físico para
o etérico, que é o mundo espiritual. Etérico quer dizer não há matéria. Físico, mundo físico, quer dizer que nós temos matéria. Desta forma, muitas das vezes, salve Deus, pois é, ou etéreo. Para o etéreo, ou seja, o mundo espiritual, o mundo onde habitam todos aqueles seres que outrora pertenceram ao mundo físico. Mundo esse que nós, seres físicos, um dia também iremos fazer parte desse grandioso mundo espiritual. Mundo do qual ia dizer aqui uma coisa, mas salve Deus, fico quieto. Mundo espiritual, salve Deus, propício que essa passagem ao mundo espiritual é proporcionada pela morte física e algumas das vezes o sofrimento enquanto nós físicos muitas das vezes iluminamos os seus caminhos. Aqui, salve Deus, a resposta para essa pergunta que alguém me fez hoje, que me fizeram hoje, inclusive, sempre será afirmativa. Os espíritos encarnados podem, inclusive, ajudar e também, salve Deus, podem atrapalhar nessa transição. Por isso, é muito importante que nós aprendamos como realmente ajudar um espírito, salve Deus, a encontrar a sua luz, o seu caminho, o seu destino, até mesmo para evitar que nós, físicos, atrapalhemos esse espírito em sua transição. E aqui, porque nem todos os espíritos conseguem encontrar a luz, pois é. Por quê? Pois é. Salve Deus. Só voltar aqui que é para isto voltar aqui, dar aqui a volta dos 180 graus, tá? Então, porque é que há alguns espíritos que não conseguem encontrar a luz? Muitos são, inclusive, muitos são os fatores que podem levar uma pessoa desencarnada à permanência ou a permanecer desta forma. Começa, como eu já disse, a ser uma prisão, começa a permanecer presa às dimensões mais baixas do mundo espiritual. Mas, sabe Deus, o principal fator é o grau da sua evolução,
da criatura, do espírito e inclusive a própria percepção dela para com a relação a si mesmo. Porque uma pessoa que desencarnou, salve Deus, de maneira muito brusca, como eu ainda ontem falei, pode inclusive não entender o que lhe aconteceu, o que aconteceu com ela, com ele. Pode levar algum tempo vagando desta forma pelos planos espirituais mais baixos, inclusive aqui acontecendo-lhe, podendo até inclusive acontecer uma série e determinada de condições que não vou aqui comentar com certeza, porque não é para isso que nós aqui estamos, mas sim para este fator, porque os planos espirituais mais baixos envolvem uma série e determinada complicação da mais variadíssima, enquanto procura estar inclusivamente perto dos seus amigos, dos seus familiares e inclusivamente algumas das vezes prazeres materiais, como ainda ontem eu também disse, mas mesmo uma pessoa que desencarnou recentemente, que partiu do mundo físico para o etérico recentemente, de maneira tranquila, pode, com certeza, se manter apegada às preocupações, às suas paixões, que inclusivamente nutria enquanto encarnado ou encarnada na Terra. Isto, além disso, pode sentir inclusivamente uma grande revolta, pode sentir inclusivamente uma grande tristeza, vai relembrar as brigas, as desavenças, por muitas das vezes, se calhar, heranças, por a falta, muitas das vezes, de aceitação, salve Deus, da perda da pessoa amada por parte dos encarnados. Desta forma, pode inclusivamente manter um espírito preso, impedindo de inclusivamente encontrar a sua luz, o seu caminho, e andar desta forma à deriva, onde nesse tempo que anda à deriva, que pode ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, quem sabe 100 anos. Acham muito? Pois é. O tempo lá não é medido como nós medimos aqui, por o Sol, é por ciclos. Por isso é um pouco diferente o tempo no mundo espiritual, é por ciclos. Então, pronto, e ficamos assim, salve Deus. Para não entrar aqui em grandes pormenores, vamos... Vamos ao essencial só, para não baralhar aqui muito
as contas, tá? Salve Deus. Porque senão isto perde-se muito. Então, o seu caminho, a sua luz. Desta forma, muitos continuam desta forma perto dos seus familiares, dos seus empregos, como eu ontem disse, das suas posses, enquanto estiveram nesta terra, como, salve Deus, como se ainda realmente estivessem no mundo físico, encarnados, gerando desta forma uma grande carga de sofrimento, inclusive para si, como espírito, e para os outros. Porque a sua presença, a presença de um espírito, a presença dos nossos irmãozinhos desencarnados, em estado muitas das vezes de desequilíbrio, ela não é benéfica nem para o próprio espírito e nem para o ser físico, que ainda estão encarnados. E por conseguinte, por mais que um desencarnado não sinta, não tenha o interesse de prejudicar quem quer que seja, ele realmente se torna um espírito, começa a uma altura que ele se torna um espírito obsessor. Obsessor. Isto quer dizer que de forma indireta, porque realmente a sua presença, salve Deus, a sua presença, ela quer queira, quer não queira, por a sua condição etérea, por a nossa condição física, por a sintonia dos nossos pensamentos, suga a energia vital do ser físico e, salve Deus, desta forma, causa uma série de repercussões essas que são tudo na ordem negativas. Isto em suas vidas. E essa necessidade de ajudar é uma delas, é uma das maiores causas, é um dos maiores problemas para os desencarnados. Porque os seres humanos, nós físicos, os seres humanos ficam constantemente fazendo prece, orando aos desencarnados, muitas das vezes da forma errada, muitas das vezes acendendo as tais velas e inclusivamente realizando uma série de atitudes que acabam desta forma atraindo ainda mais o espírito desencarnado para perto delas.
Desta forma, devemos ajudar, não nunca atrapalhar. Essa é a melhor forma. Por isso, não fiquemos nutrindo muitas das vezes pensamentos de revolta. Evitemos ficar pensando o tempo todo no ser que partiu, no desencarnado, no pai, na mãe, no tio, na esposa, no marido, no filho, no amigo, no vizinho, não importa. Evitemos, salve Deus, acender as tais velas para o espírito desencarnado, porque isso só fortalece a sua prisão, a prisão do espírito do falecido. E além disso, além de trazer outras complicações, mas isso é outra história, não é? É outra coisa sobre as velas em casa. Além disso, evite o apego, porque nós isto é uma vela, não é? É um pedacinho de uma vela. Aqui tem uma coisa que se acende, não é? Isto que vai aparecer aqui tem um nome. Isto que está aqui tem um nome. Chama. Tem um nome com ela. Chama. Salve Deus. Já tem um nome com ele. Chama. Que acendeu a vela, não é? Acendeu a vela, criou uma chama. Deu um nome com ele. Deduzam da vossa conclusão todo esse trajeto, não é? Então, evitemos desta forma o apego muitas das vezes aos objetos materiais, muitas das vezes deixados pelo falecido, pela falecida, e inclusivamente, se for possível, isto dentro da razoabilidade, dentro do bom senso, porque tudo exige bom senso, se for possível ou conveniente, não é? Então, descarte-os, esses objetos. Claro que quando eu falo nisto, não estou dizendo desordenadamente que o apego a objetos que de falecidos, inclusive, pode gerar um acúmulo de energias negativas. Salve Deus. Tudo requer bom senso, tá? Eu não estou a dizer para jogarem coisas de valor úteis no dia-a-dia do ser físico. Estou a dizer, inclusive, aqui entra uma série e determinada condição de objetos esses que, inclusive, os seres físicos nem sequer usam. Salve Deus. Mas guardam ali religiosamente. Guardam. Para quê? Enfim. Mas elas criam energias negativas, muitas das vezes no ambiente. Então, aceite o que a nossa querida natureza é, e por si mesma, e entenda que o nosso ente querido ele não morreu,
ele apenas passou. Ele apenas passou por uma transformação. Ele antigamente era o mesmo espírito habitando num corpo físico, que outrora, antes de vir à Terra, fez o planejamento reencarnatório dele, pediu para nascer naquela família, pediu para ter aquele percurso de vida, pediu aquele corpo para usar, pediu tudo. Aquele é um espírito vir ao mundo físico habitando neste corpo físico. Não é o corpo físico que está habitando no espírito, não. O espírito é que está habitando neste corpo físico. Quando chegar ao fim da caminhada, o corpo físico fica cá. O espírito largou a matéria, seguiu para o mundo espiritual, seguiu para a sua evolução ou não, dependendo da sua condição, dependendo da sua sementeira nesta terra, do que plantou, do que cultivou, de todas as suas obras. Então, desta forma, ele não está mais no corpo físico. Salve Deus. Mas esse espírito ainda está vivo, continua vivo, da mesma forma, com a única conclusão que a maioria não consegue, salve Deus, que a maioria não consegue ver, não é? Mas, enfim, por isso, quando morre, quando desencarna, a vida continua. Porque ele, espírito, ainda está vivo. Onde é que ele está vivo? No mundo físico? Não. O mundo físico deixou de ser a morada dele, deixou de ser a casa dele, porque a casa dele real é no mundo etérico, no mundo espiritual. É lá que ele se encontra, no etérico. Ou seja, o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. O mundo dos espíritos. Salve Deus. O mundo espiritual. Salve Deus. E um dia, cada um de nós iremos nos encontrar novamente, com certeza. Salve Deus. Em uma condição e situação até um pouco mais privilegiada, quem sabe, melhor, como inclusivamente já tive oportunidade de falar noutros vídeos anteriormente. A melhor forma de nós físicos ajudar é não atrapalhar. Salva Deus. Isso também já acontece no mundo físico. Também já acontece com todo o ser físico. Eu, para ajudar alguém fisicamente, se eu não o atrapalhar, já estou ajudando. O mesmo acontece com aquele ser que já partiu deste mundo. É não atrapalhar. Por isso, sejamos respeitosos, inclusivamente no velório, independentemente da religião. Salve Deus. E nos foquemos em lidar com o luto da melhor forma possível. Procuremos seguir a nossa vida normalmente. Salve Deus. Fortaleçamos a nossa espiritualidade e tratemos de cuidar das nossas emoções, porque as nossas emoções, elas ficam afloradas, elas ficam de certa maneira perturbadas, que muitas das vezes ainda ninguém tem falado nada, já a pessoa está chorando. As nossas emoções. E as emoções se transmutam e transmitem das variadíssimas formas.
Por isso, cuidemos das nossas emoções para que, salve Deus, o espírito desencarnado não fique mais uma vez preso a nós, à terra, aos bens físicos, materiais. Então, desta forma, busquemos, muitas das vezes busquemos no silêncio do espírito perceber a grandiosa extensão do nosso amor. Temos que nos sentir bem como Ele cerca com a sua presença as suas crenças. E, desta forma, todos aqueles que Ele deixou, nós temos que pedir ardentemente aos seres mais elevados, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, ao mundo espiritual, onde tem uma grande variedade de espíritos evoluídos, milhares de espíritos, milhões de espíritos evoluídos. Eu costumo frisar, Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, entre estes são os que eu friso mais. Peçamos aos espíritos elevados do que por nós, que finalmente que ajudem esse espírito no seu caminho, na sua evolução, a encontrar a luz. Façamos as nossas preces, oremos segundo o ritual, inclusive da crença, da religião de cada um. Então, desta forma, talvez seja concedido perceber aqui embaixo o desaparecido, porque o desaparecido é o espírito desencarnado, desaparecido do mundo físico. Não é como este telefone, não é como estes óculos. Isto é tudo a nossa ilusão, cria todas estas objetos. A nossa ilusão. Porque a realidade é bem outra. Mas, enfim. Então, porque finalmente a morte não produz nenhum terror. É um processo que todos conhecemos. É um processo que já bateu na casa, em todas as famílias, em todas as casas. Não é um nada. Nós, quando viemos a esta terra, outra vez, nós começamos a conhecer a morte, o desencarne. Mas afinal, por que é que há tanto medo da morte? Pois é por desconhecimento da vida. Porque nós não desconhecemos muitas das vezes o que está do outro lado. Pois é.
salve Deus. A morte não é nenhum terror, é um processo natural, uma coisa natural, para quem conhece, inclusive, os mistérios. E não é mais que uma simples mudança, mudança na qual a Terra retoma o corpo que outrora havia feito o quê? Havia emprestado ao Espírito, salve Deus. Porque o Espírito já veio habitar o corpo físico. O Espírito agora largou a roupa suja e seguiu a sua viagem. Então, desta forma, o planeta, a Terra, empresta o corpo físico ao Espírito. Para quê? Para passearem? Pois é, salve Deus. Para uma existência onde este Espírito, agora liberto das amarras do corpo físico, porque isto é uma prisão para o Espírito, isto é outra prisão para o Espírito, porque ele está preso aqui, preso no cordão de prata, preso neste corpo físico, embora espíritos rebeldes muitas das vezes têm algumas condições, não é? Conheço alguns espíritos rebeldes que às vezes, salve Deus, bom, também não vou entrar em pormenores. Então isto é uma prisão. O espírito se libertou das suas amarras e finalmente revestido de um novo corpo fluídico, mais subtil, quer dizer leve, evolui para um novo plano, que é o plano espiritual. Pode ser um plano tridimensional, pode ser aqui, salve Deus, é isso, para o plano espiritual, pronto. Então, nós, desta forma, podemos com certeza perceber que ele, Espírito, orientou a seguir o ritual da nossa religião. Cada um segue o seu padrão de religião. Não estou a dizer para seguirem a minha religião, porque a melhor religião é aquela que nos faz bem. Bem, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Essa é a melhor. Onde os desígnios sejam Deus, Jesus, a Virgem Santíssima. Pronto, aqui há um leque nascente e 113 religiões do mundo, porque há 113 religiões neste planeta, cada um terá a sua condição, não é? A sua maneira de pedir aos seres mais elevados e evoluídos que finalmente ajudem esse espírito e que perceba que o foco não é o desencarnado, mas muitas das vezes, salve Deus, mas sim o pedido de ajuda aos espíritos de luz. Salve Deus. Para que desta forma finalmente ajudem, porque a tarefa de nós, espíritos encarnados, não é a de ficar se preocupando em ajudar os desencarnados, salve Deus, mas sim seguir em harmonia e equilíbrio, seguir na sua individualidade, seguir em frente com as suas vidas para
finalmente dar cabo à sua missão da sua vida, para aqui finalmente ajudar, sim, os espíritos desencarnados. E, salve Deus, existem, graças a Deus, os espíritos de luz, os mentores espirituais, os guias espirituais. Existe um grande, vasto, enorme leque ao nosso dispor, ao nosso redor, para pedirmos, além da própria dinâmica cósmica, porque ninguém neste planeta, quer seja Terra, quer seja mundo espiritual, fica sem a ajuda espiritual. Nem mesmo o espírito desencarnado mais doente, porque Deus, na sua infinita bondade, nunca abandona ninguém. Jesus, o bom pastor, nunca abandonou um irmão, sempre socorre. Então, procuremos ajudar finalmente o espírito desencarnado, começando a nos ajudar a nós mesmos, procurando única e exclusivamente a aceitar, a superar essa falta, essa dor, essa mágoa, essa tristeza, essa transição que também chegará para todos nós. Então, salve Deus, meus irmãos, para nós ajudarmos neste grandioso processo da separação do espírito com o corpo físico, do corte do cordão de prata, realizemos práticas espirituais única e exclusivamente focadas em nosso próprio bem-estar. Façamos, inclusive, uma limpeza psíquica, espiritual, mental, antes, inclusivamente, de dormir. Também promovamos a limpeza dos nossos chakras e desenvolvamos a nossa mediunidade, a nossa espiritualidade, para realmente poder ajudar nesse sentido. Indicamos, inclusive, eu indico, inclusive, a leitura de livros espirituais e, com eles, cada um começará o seu desenvolvimento espiritual a partir do autoconhecimento e de baseadas técnicas em estudos de grandes místicos desta forma. Nós, salve Deus, se colocaremos em um estado espiritual mais avançado, em maior elevação e sintonia para com as esferas espirituais, salve Deus, para com as esferas espirituais, e dessa forma, das esferas espirituais de luz, desta forma, afastando, salve Deus, naturalmente o desencarnado, que porventura se poderá encontrar apegado a cada um de nós, se poderá encontrar vagando nos vales negros, se poderá encontrar vagando neste mundo físico, saltando, enfim. Salve Deus, salve Deus.
entrar aqui em grandes pormenores. Salve Deus. Então, assim, cada um de nós estará emanando luz para esse irmão, para essa irmã, para esse espírito, que é tudo o que os desencarnados precisam neste momento para seguir em frente com a sua caminhada na sua individualidade, no seu caminho. Afinal, somente a luz pode dissipar as trevas. Salve Deus e graças a Deus, que mantém muitas das vezes o desencarnado preso. Por isso, muitas das vezes se transforma em um veículo para o bem, para o amor e para a vida eterna, para a continuação. Salve Deus. Assim, meus irmãos, cada um de nós estará com certeza ajudando a nós mesmos também, e todos ao nosso redor. E assim, através deste exemplo, os irmãos e irmãs desencarnados, eles aprenderão o que é necessário para finalmente encontrarem o seu caminho de luz e seguirem em frente na sua jornada. Porque é complicado, muitas das vezes é complicado nós estarmos elucidando, estarmos com os sinais, estarmos com os sintomas e nós muitas das vezes temos o conhecimento, temos a percepção de tudo isso e nos deixamos, nós físicos, é que nos deixar enveredar por os caminhos um pouco mais obscuros, por as sintonias, padrões vibratórios negativos, porque nós todos os dias somos emanados por forças de várias formas, de várias maneiras, de várias energias que muito dificilmente às vezes nós temos a percepção e muitas das vezes quando sabemos estamos de joelhos, estamos no chão, estamos caídos, estamos de várias formas e de maneiras e feitios que nós muitas das vezes nos é tão difícil perceber que estamos tão atordoados na nossa mágoa, na nossa dor, na nossa angústia, porque o pai, a mãe, o tio, o filho, dizer que não causa dor, salve Deus, causa, eu não é isso que eu digo, causa dor, causa tristeza, salve Deus, perda, não porque quem partiu não é de afinidade conosco aqui na Terra. Mas não é nada nosso, é cada um caminha na sua individualidade. Uns partem mais cedo, outros partem mais tarde. Uns partem aos 5, 10, 15, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, dependendo do seu compromisso reencarnatório, assim a sua condição. Não havendo grandes desgastes do corpo físico, assim o seu comprometimento com a espiritualidade poderá conservar-se aqui no mundo físico. Os desgastes multiorgânicos, isso é uma coisa que vai desgastando no corpo físico, que é natural por conta da idade. Agora, quando partem, é porque chegou a hora. Pediram até ali. A partir dali, eles continuam a evolução deles. Agora, teremos a obrigação de pensar que estão melhor, com certeza. Que estão melhor, salve Deus. E desta maneira, meus irmãos, minhas irmãs,
eu me despeço de todos, desejando a todos uma linda, abençoada noite. Que Jesus Divino e Amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que a Virgem Santíssima, que a espiritualidade maior a todos ajude, os nossos mentores, Pai Seta Branca, Mariara, Nossa Mãe, Águila 4A108, pretos velhos, pretas velhas, as princesas doutrinárias, cavaleiros, guias missionários, nossos ministros, povo de Cachoeira, povo de Aruanda, povo de Maiante, os grandes iniciados dos Himalaias, povo das Matas Virgens, essa grandiosa força desses grandiosos espíritos de luz. Salve Deus, meus irmãos, de todos eu me despeço. Até amanhã, se assim Deus permitir. Salve Deus e graças a Deus.